É. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Opa, pode aumentar aqui? Tá sem som? Som, teste, 1, 2. Tá sem som aqui, tá sem som. Pode aumentar. Som, teste, 1, 2. Tá sem som aqui. Sem som. Agora sim. Agora sim, pessoal. Agora sim. Boa noite a todos aqui no estúdio. Tava sem som. Boa noite a todos aí que nos assistem, tanto nas unidades Damásio, quanto também aí online. Mais uma aula do nosso curso OAB Extensive. Também bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha o nosso curso via online. Hoje uma aula de processo, aula 6 de 10 de processo. Quando eu montei o conteúdo programático, eu peguei esse tema que é muito grande, recursos trabalhistas, eu dividi em 2 aulas. Então vocês terão uma aula, que é a teoria geral dos recursos, depois uma outra aula, que é a aula 7 de 10, que é a aula dos recursos trabalhistas em espécie. Então foi essa divisão que eu fiz, portanto o pedagógico me passou. Agora na sequência eu vou dar a aula 6 de 10 e eu vou abrir os trabalhos, vamos dizer assim. Eu vou apresentar o panorama dos recursos, o que você tem que saber, qual é o prazo, quais são os recursos previstos, porque depois na outra aula, aí analisando os principais recursos. Qual é a função do RO, qual é a função do revista, do agravo de petição, agravo de instrumento, agravo interno, e por aí vai. Mas para que você consiga compreender tudo isso, tem que antes compreender essa teoria geral dos recursos trabalhistas, tá bem? Então vamos lá, nossa aula 6 de 10... Aula 6 de 10 de processo do trabalho. Aula 6 de 10 de processo. E nós temos como tema macro o tema recursos trabalhistas, especialmente a teoria geral. E aqui a aula inteira vai ser nesse sentido. Eu vou separar para vocês quais são as principais características dos recursos trabalhistas. Principais características. O que diferenciam os recursos trabalhistas dos recursos cíveis? Porque o que é um recurso, qual é o juízo a qual é o juízo a de quem, pressupostos, essa base é a mesma. Mas se a gente fizer uma comparação dos recursos cíveis com os trabalhistas, o que torna os trabalhistas especiais em relação à teoria geral que você já tem lá do processo civil. Então vem aqui no quadro. A primeira característica, vamos analisar juntos. Então nós temos uma primeira característica aqui. Qual que é? É o que a gente chama de princípio da uniformidade. Princípio da uniformidade dos prazos recursais trabalhistas. Princípio da uniformidade dos prazos recursais trabalhistas. Que é fundamental. Tudo começa por aqui. E nós temos um grande prazo-regra na área trabalhista. Veja, vamos dar um passo para trás. Qual é a regra lá no processo civil, pessoal? Lá, 15 dias. Tá? Aqui no processo de trabalho, a regra é de 8 dias. Tanto para razões quanto para contra-razões. Então, 8 dias, tanto para razões quanto para contra-razões. Para você decorar, é mais ou menos a metade do prazo do processo civil. Processo civil 15 dias, aqui mais ou menos a metade, nós temos aí os 8 dias. Né? Aí eu vou listar, eu vou primeiro colocar os artigos que trazem a previsão disso, 8 dias, e depois quais são os recursos que observam o prazo de 8 dias. Então vamos lá. 8 dias para razões e contra-razões. Hoje eu vou passar muita leitura. Para você entender a próxima aula, o ideal é tentar dar uma boa estudada nessa aula, porque ele é a base da próxima. Então, 8 dias para razões e contra-razões. Muito bem. Aonde que isso está? Você vai ler o artigo 900
da CLT. Também o artigo 6º da Lei 5584 de 1970 e também o artigo 1º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 39/2016 do TST. Tá aí. Artigo 900 da CLT, artigo 6º da Lei 5584 de 70 e artigo 1º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 39. Tanto que essa instrução, o curso inteiro a gente fala dela, né? É ela que explica o que do novo CPC é ou não é aplicável ao processo de trabalho. Então, sempre quando a gente falar dela, significa se o novo CPC é aplicável ou se não é aplicável. Então, pode voltar no quadro, o pessoal está anotando, por favor, isso. Eu vou listar agora os artigos e os recursos desse prazo de 8 dias. Posso começar? Não. Vamos lá? Então, tudo que eu colocar daqui para frente, o prazo é de quanto? 8 dias. Então, vamos lá. Primeiro recurso, A, é o recurso ordinário. O nosso RO é o recurso trabalhista mais comum. Você vai ler o artigo 895 da CLT. Qual é o prazo, pessoal? 8 dias, né? Só para você já começar a memorizar. O recurso ordinário é como se fosse, entre aspas, a apelação trabalhista. A gente não fala em apelação. A gente fala em recurso ordinário. E por que eles criaram esse nome? Recurso ordinário, que é o recurso comum, que é o recurso do dia a dia do trabalhador. Daí o nome ordinário vem de comum, do dia a dia. Então, RO, artigo 895 da CLT, apelação trabalhista. Certo? Vamos lá. O segundo, que também observa o prazo de 8 dias, B, nós temos o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, o AI, prazo de 8 dias, você vai estudar o artigo 897, a linha B da CLT. 897, a linha B. Não precisa anotar agora, que eu vou dar ainda nessa aula. Mas o agravo de instrumento, ele serve para destrancar recurso no juízo ACO. Não precisa anotar agora, porque depois eu vou explicar. Não tem a mesma função do processo civil. Ele é um recurso menor. Lá no processo civil, o agravo de instrumento ataca a decisão interlocutória. Para nós, o sistema é outro. Para nós, tem uma outra função. Mas, por hora, o prazo é de quanto? 8 dias. Por enquanto, é o que importa. Tá? C. Nós temos também o agravo interno ou o agravo regimental. O agravo interno ou regimental. E qual o prazo, pessoal? Também 8 dias. Tudo 8 dias. Você vai ler, ó, artigo 1021 do CPC, súmula 435 TST e OJ 412 da SDI1 do TST. Agravo interno, não precisa anotar agora, a gente vai ver também hoje. O agravo interno ataca a decisão monocrática proferida pelo tribunal. Decisão monocrática proferida pelo tribunal. Mas o prazo é de quanto? 8 dias também. Anotem, já vou trocar de tela. Tem mais, tá, pessoal? São 7. A gente está no terceiro ainda.
Força. Não me olhem com raiva. Eu não inventei nada disso aqui. Lembra que eu só sou um carteiro? Eu só repasso as informações. Nada disso foi criação minha. É o próximo, a revista é o próximo. Então, D. Isso. D. Nós temos o recurso de revista. O recurso de revista, RR, também prazo de 8 dias, você vai ler tudo isso aqui, ó, artigos 896, 896, letra A, 896, letra B, e 896, letra C da CLT. Tem esse nome revista, porque é o quê? É a segunda vista. Só para você fazer um paralelo. Oi? Tá calor aqui dentro? Bom, vamos lá. Então, trata, vamos lá, de um recurso, é como se fosse o recurso especial trabalhista, tá? Por hora, vocês vão ter aula sobre isso, recurso especial trabalhista, o especial. O RESP trabalhista. RESP. Nós não temos recurso especial, porque a gente não precisa, tá? Vamos lá, de leve, calma. Não, ar-condicionado é o inferno. Ar-condicionado é o problema de toda a sala. Se passar uma lista aqui, cada um vai colocar uma temperatura diferente para colocar no ar-condicionado. Ar-condicionado, eu sei porque eu dou aula 14 anos intensamente, pessoal. Então eu tenho muitas horas de sala de aula. Então posso falar que ar-condicionado sempre foi, é e sempre será um grande problema. Não tem jeito. Vamos concentrar na matéria. Então tá aí, ó. Nós temos o recurso de revista, que é o especial trabalho. A gente não precisa do recurso especial, tá? Porque nós temos o nosso. Qual que é o nome do especial nosso? É o recurso de revista. Prazo de quanto? 8 dias também, tá? Vamos lá. E embargos no TST. Embargos no TST. Previsão, artigo 894 da CLT. Vamos lá, pessoal. Embargo no TST. Nós temos dois embargos. Nós temos embargos de divergência e os embargos infringentes. Embargos de divergência e os embargos infringentes. Qual o prazo dos dois? 8 dias também. Pode voltar na lousa, o pessoal está anotando. 8 dias. Tem mais ou não? Tem. F. Nós temos o agravo de petição. O agravo de petição, AP. Você vai ler o artigo 897. Vamos lá. O artigo 897. A linha A da CLT. E o agravo de petição, entre aspas, é o RO, né? Execução. É o RO na execução. Então, agravo de petição, quando chega, pessoal, em execução, a gente não fala mais em recurso ordinário, a gente fala em agravo de petição, tá? Não existe recurso ordinário na execução. Se eu tiver uma decisão na execução, a gente vai ver isso com mais calma, como que eu ataco uma decisão em execução via agravo de petição? Então, eu tenho um julgamento, sei lá, embargos de execução, embargos de terceiro, exceção de pré-executividade, impugnação ou acidente de liquidação das decisões, qual será o recurso cabível, agravo de petição, prazo de quanto? 8 dias também. Tá? Então, já memorizem isso.
Em execução, não existe recurso ordinário. Não há que se falar em recurso ordinário. Não é igual no processo civil que você pode ter apelação. Aqui esquece. Aqui, em execução, qual que é o nome do nosso RO? Agravo de petição. Não se fala em recurso ordinário mais. Tá? Então, vou repassar. Quais são os recursos que observam prazo de 8 dias? Recurso ordinário. O que mais? Agravo de instrumento. Agravo interno. Recurso de revista. Embargos no TST. E o agravo de petição. Todos eles observam prazo de 8 dias. Só que notícia ruim para vocês, pessoal. O que nós temos agora? Exceções. Nós temos agora exceções. E as exceções quase empatam com a regra. Então a gente chega a duvidar se é uma regra mesmo, né? Porque se eu tenho quase o mesmo número... Então vamos lá. Exceções. Primeira exceção. A. Embargos de declaração. Embargos de declaração ED. Embargos de declaração ED. Prazo de quanto? 5 dias. E você vai ler o artigo 897, letra A, CLT. 5 dias. Certo? Mesmo prazo, pelo menos, graças a Deus, do processo civil, né? Se fosse outro prazo ainda, pelo menos é o mesmo, 5 dias. Pessoal, segunda exceção. B. Recurso extraordinário. Recurso extraordinário RE. Prazo de quanto, hein, pessoal? Aí a regra do processo civil, quanto? 15 dias. Você vai ler o artigo 102.3, Constituição Federal. E na empolgação, você vai dar uma lida lá no artigo 1003, parágrafo 5º, Código de Processo Civil. Esse artigo 1003, parágrafo 5º, é ele que define qual é o prazo regra no processo civil. E o prazo regra é de quanto, pessoal? De 15 dias, tá? Extraordinário. Também cabe na área trabalhista? Cabe, porque a Constituição trata de muita matéria constitucional. Por isso que amanhã vai ter o evento do Damásio, os 30 anos da Constituição, e uma das áreas qual que vai ser? Vai ser a minha área trabalhista. Vai estar eu, vai estar o Caio e vai estar o Erival. O Caio vai falar de tributária, Erival de constitucional mesmo, e eu vou falar da área trabalhista, desses 30 anos aí com a Constituição. Quer dizer, o que a gente teve de evolução, de retrocesso. Então, a gente vai ter um evento, você vai poder acompanhar, Facebook, TV Damásio. Eu acabei publicando, se você entrar no meu Instagram, eu publiquei a arte, lá você tem acesso aonde que vai passar e maiores informações também da inscrição. Mas vai ser aqui mesmo, a gente vai fazer ao vivo, lá no meu Instagram, isso, professor Leandro Pereira. É só entrar lá, eu acabei de publicar hoje a arte oficial e também entra no Instagram do Damásio, tem a arte oficial desse evento. Tá? Amanhã é o dia, pessoal. Não sei se tem alguma coisa para comemorar, mas amanhã nós teremos dia 5 de outubro, né? Os 30 anos aí de Constituição. Cidadã, como diz o saudoso Ulisses Guimarães. C. Nós temos o ROC, que é o recurso ordinário constitucional. ROC. Recurso ordinário constitucional. Prazo. 15 dias também, pessoal. Artigo 102. Inciso 2. Constituição Federal. É só lembrar de tudo isso na prova, pessoal. Tranquilo. É só lembrar de tudo isso com detalhes, segunda fase. Essa é a missão. Simples.
E não precisa nem reclamar, porque vocês escolheram direito, certo? Na hora de fazer o xizinho, o que vocês marcaram? Direito. Isso, então. Escolheram uma profissão que tem que estudar loucamente. Não é só agora, é a vida inteira. E o que é legal? Quando aprende, muda. Isso que é bacana. Quando você aprende, aí as coisas mudam. Então, é assim que funciona. Vamos lá, D. Vamos lá. Nós temos um recurso, que é o recurso ou pedido de revisão. Recurso ou pedido de revisão. Ele tem um prazo diferente, prazo de 48 horas, pessoal. Isso está no artigo 2º da Lei 5584/1970. Por enquanto é só memorizar prazo. Recurso de revisão ele existe, ele é diferente, não precisa notar para que ele serve. Ele serve para a revisão de um valor da causa que foi fixado de ofício pelo juiz. Prazo de quanto? 48 horas. Vamos lá, pessoal. Quinta exceção. Fazenda pública. O que é a fazenda pública mesmo? A fazenda pública envolve as pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas jurídicas de direito público interno. Ou seja, pega a administração pública direta, autárquica e fundacional. Por que a fazenda pública, pessoal, é uma exceção? Isso, muito bem, hein? Porque os prazos são em dobro. Prazos em dobro. Você vai ler o artigo 183 do CPC e também artigo 1º, inciso 3, Decreto-Lei 779/1969. Prazos em dobro. E eu não tenho hoje mais a discussão se dobra só na interposição e se nas contrarrazões o prazo seria singelo. Não, dobra na interposição e também dobra nas contrarrazões. O que fala o CPC? Para qualquer manifestação da fazenda pública em tese, os prazos são o quê? Em dobro. Então, a fazenda pública, mais uma exceção, só que caiu mais de uma vez o exame de ordem. Caindo fazenda pública na questão de processo. Posso avançar? Tem mais uma exceção. Ai, pessoal, força. Aprende a anotar rápido. Porque na segunda fase, relaxa. Isso aqui é só o esquenta. Isso aqui é só o aquecimento. A gente só está esquentando só por enquanto, né? Essa 6, pelo menos me passaram isso. O pedagógico me passou a 6. Porque era para ser a 5? Não, eu dou qualquer tema de trabalho do processo. Oi? Ah, tá certinho? Não, o tema tá certo. Mas é que o pedagógico ele passa o número pra gente. Aí a gente confere com o tema, mas se eventualmente pulou, a gente dá. É que se fosse no começo, mas eu daria qualquer tema de trabalho do processo. Vamos lá. Então, fazenda pública. Vamos lá, F. F. MPT. Prazos em dobro também. Prazos em dobro.
MPT. Não. Vamos lá, pessoal. Ministério Público do Trabalho. Artigo 180, CPC. Prazo em dobro. MPT. Ministério Público do Trabalho. Também a outra exceção, prazo em dobro. Tá? Então tá aí. Então vamos só passar. Quais são as 6 exceções? Vamos voltar aqui na lousa e passar direitinho. Ó. Em base da declaração, vai falando. 5 dias, extraordinário. 15 dias, ROC. 15 dias, curso de revisão. 48 horas, fazenda pública, dobra. MPT, dobra também. Tá? Observação final da primeira característica. Observação. Isso já foi dado lá atrás, só que tem que pontuar de novo, porque eles usam recursos como exemplos, tá? Então, observação. Tem uma OJ, que é a OJ 310 da SDI 1 TST. OJ 310 da SDI 1. E essa OJ diz que o artigo 229 do CPC de 2015 é inaplicável ao processo do trabalho por incompatibilidade com a celeridade trabalhista. Então, o 229 é inaplicável ao processo de trabalho por incompatibilidade com a celeridade trabalhista. Toma cuidado que já teve prova do exame de ordem em que eles acabaram cobrando esse 229 tanto na prova de processo civil quanto na prova de processo de trabalho, na mesma prova. E aí, lá eu aplico naturalmente. E aqui no processo de trabalho eu não aplico. O 229, você deve lembrar, ele traz os prazos em dobro, na hipótese de litisconsortes com diferentes procuradores. Só que não basta isso, tem que ser exatamente escritórios de advocacia distintos. Lembra que isso eu já dei? Inclusive lá na primeira aula. Só dei na aula 1. Prazos em dobro, litisconsortes com diferentes procuradores, escritórios de advocacia distintos. Então, se porventura o juiz profere uma sentença, da sentença cabe recurso ordinário. Qual que vai ser o prazo PRO? Vai dobrar ou ele vai ser simples? Vai ser simples, porque não dobra na área trabalhista. Por mais que eu tenha 2 reclamadas, é uma terceirização, eu tenho a prestadora e a tomadora, cada uma com seu advogado, dobraria se fosse processo civil. Mas não dobra o processo de trabalho, porque por mais que a CLT seja omissa, eu não tenho compatibilidade com a celeridade trabalhista. Isso aqui cai umas 3 vezes, pelo menos. Se cair de novo, tranquilo? Vocês estão bem, pessoal? Não? Tranquilo. Terminamos a primeira característica dos recursos trabalhistas, que é a questão de prazo, uniformidade e tal. Tá? Vamos avançar. Então, essa foi só a primeira. Só para começar. Vamos lá, só o petisco. Segunda característica. Segunda característica. Tudo isso era a primeira.
A primeira eu coloquei lá, princípio da uniformidade dos prazos recursais trabalhistas. Então, segunda, eu vou escrever uma frase, vamos só lembrar e ver como é que vocês estão em processo civil. Então, ó. Em regra, os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito devolutivo. Então, em regra, os recursos trabalhistas são dotados apenas de efeito devolutivo. Isso está no artigo 899, caput CLT. E o efeito devolutivo, para quem quiser lembrar, está lá no artigo 1013, caput CPC. 899 caput CLT e 1013 caput CPC. Pessoal, o que é o efeito devolutivo? Lembra que, em tese, todo recurso é dotado de efeito devolutivo, né? Mesmo os embargos declaratórios, eles poderão ser dotados de efeito devolutivo. Então, a ideia de efeito devolutivo é aquela ideia de que tanto um devolutum quanto um apelatum. Quando a gente recorre, a gente devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Só faz sentido a gente recorrer, e a palavra recurso vem de recursos, que é de voltar atrás, de reexaminar, de reapreciar. Isso envolve o duplo grau de jurisdição. Então, eu tenho uma decisão em que eu tive uma sucumbência total ou parcial, perdi, portanto, eu vou levar a discussão para um órgão hierarquicamente superior em regra. Então, eu vou devolver ao tribunal. O nome é péssimo, né? Como é que você vai devolver para o tribunal se nunca foi? Você não está devolvendo, você está mandando. Aí tem livro que fala, devolve ao Poder Judiciário, mas nunca saiu do Poder Judiciário, continua lá dentro. Aí eu fui pesquisar isso aí. No passado, você tinha o pretor, o imperador, eles delegavam o ato, né? O ato era cumprido por uma outra pessoa e voltava para ele dar a chancela. Então a ideia de devolver ao poder para chancelar aquilo. Então seria a origem do efeito devolutivo. Então quando a gente recorre, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Se nós compararmos com a apelação, deixa eu ver como é que vocês estão no processo civil. A apelação é recebida só no efeito devolutivo ou no duplo efeito? Efeito devolutivo mais suspensivo. Um de cada vez aqui, pessoal, para não dar tumulto aqui no estúdio. Hoje eu entendi. Ah, tá certo. O pessoal tá falando aqui que o pessoal tá com a política, tá afetado, né? Domingo eleições, tal, entendi. Tá bom. Atrapalha, né, às vezes, a concentração, né? Entendi. E aí, pessoal, apelação só efeito devolutivo ou duplo efeito? Duplo efeito. A apelação, em regra, ela é recebida no duplo efeito. Efeito devolutivo mais suspensivo. Se na área trabalhista temos apenas o efeito devolutivo, isso é bom para o empregado. Porque normalmente a empresa recorre, e o que o empregado já pode fazer? Se só tem efeito devolutivo, é possível o início da execução provisória. E a execução provisória, na área trabalhista, vai até a penhora. Então, nós temos a execução provisória, que vai até a penhora. Macete para decorar. Provisória começa com P, penhora começa com P. Então, eu consigo praticar atos de constrição judicial dos bens, mas eu não consigo expropriar bens. Então, não cabe adjudicação, arrematação ou remissão, mas pelo menos eu já consigo causar um estrago na empresa, eu já consigo bloquear. A empresa recorre, ainda que o tribunal não tenha julgado o recurso, eu já consigo fazer o quê, pessoal? Bloquear bens. Oi? De certa forma garante, né? Ela é provisória, mas já consigo garantir pelo menos esse patrimônio bloqueado. Então essa é a vantagem. Então o efeito devolutivo,
permite a execução provisória, se for só ele, que vai até a penhora. Tá? Só que o exame de ordem cobrou um pouco mais do que isso. Cobrou o seguinte: primeiro, se eu quiser barrar a execução provisória, eu preciso pedir alguma coisa no recurso. Então eles perguntaram, o que é isso? O que eu tenho que pedir? Se isso é possível e qual é o meio processual cabível para pedir isso. Então, vamos por partes. É possível eu barrar a execução provisória? Possível. Só que eu tenho que pedir qual é o efeito no recurso? O suspensivo. Se eu tenho efeito suspensivo, eu travo a execução provisória. Então, cabe efeito suspensivo na área trabalhista? Se cabe, qual é o meio processual para que isso aconteça? Então, vamos lá. Tem um óbvio aqui para fazer. Observação. Súmula 414, item 1 do TST. Súmula 414, item 1. Então, é possível, pessoal, efeito suspensivo. Mas lembrando, na área trabalhista, o efeito suspensivo é regra ou é exceção? Exceção. É possível efeito suspensivo. Exceção. Como? Via requerimento dirigido ao tribunal. Artigo 1029, parágrafo 5º, Código de Processo Civil. Requerimento dirigido ao tribunal. Então, é possível pedir efeito suspensivo. O efeito suspensivo é exceção e, portanto, temos o requerimento dirigido ao tribunal. Cuidado quando você for estudar provas anteriores, porque a súmula foi alterada e antes, qual que era o meio para se fazer isso, pessoal? Via ação cautelar. Antes era ação cautelar, caiu. Agora é requerimento dirigido ao tribunal. Pode falar. Não. Se eu tenho efeito suspensivo, eu barro a execução provisória. Eu nem permito a provisória. Mas aí você já requer dentro do próprio recurso? Isso, não. Você faz o autônomo. Você recorre e você já faz o requerimento para lá. Porque a ideia é já vir uma ordem do tribunal para barrar a execução provisória. Nem permitir a execução provisória ou a sua continuidade. Então não dá tempo de esperar o recurso subir. Você interpõe e já faz o requerimento lá em cima, dirigido ao tribunal. Aí, conseguindo, já vem uma ordem, uma determinação, para que o juiz da vara não permita a execução provisória. Então, não vai ter a penhora. Então, é assim que a gente faz. Isso. Então, um requerimento, você faz uma peça, né? Um requerimento, uma petição mesmo, direto no tribunal. E, em tese, vai para o presidente ou vai para o relator, porque o CPC prevê isso, porque está no 1029, parágrafo 5º, nós só emprestamos. Então, é uma ferramenta que eu interponho recurso, ainda o RO, por exemplo, vai na base, e aí o requerimento já vai direto ao tribunal. E aí vem uma ordem lá conseguinte, se você emocionar, vem uma ordem lá de cima, barrando a execução provisória, fala não, só vai executar depois de julgar o recurso. Né? No escritório, por exemplo, pessoal, eu não utilizo essa ferramenta. Eu não acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena executar só se for execução definitiva. Com trânsito em julgado, e você vai lá e executa de verdade, mas aí executa com os dois pés no peito. Porque aqui você está executando meio mequetrefe, né? Tá uma execução meio fraca, porque vai parar na penhora, não sabe como vai ser julgado o recurso, quer dizer, é algo que eu acho que não sei até que ponto vale a pena. E eu bloqueio o bem, eu não posso fazer em tese nada com esse bem, e mais, lembra que uma execução provisória, ela corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente. Então, se você causa prejuízo, inclusive você pode ser até obrigado a reparar dano. Então eu te pergunto, vale a pena executar provisoriamente? Não, não vale tanto a pena assim como se imagina. Agora, por que que antes era cautelar? Porque lembra que nós tínhamos o CPC anterior, o livro de cautelares. Lembra que ele existia?
E o que o novo CPC fez? Acabou com esse livro, e agora nós temos um sistema de tutelas provisórias, não é isso? As tutelas provisórias de urgência ou da evidência. E de urgência poderão ser de natureza antecipada ou cautelar, em caráter antecedente ou incidental. Tá? Se você quiser estudar, só porque aqui tem íntima relação, esse sistema de tutelas provisórias, ele está entre os artigos 294 a 311 Código de Processo Civil. Chegando em casa também, pô, não lembro direito. Já vai aproveitar e estudar todas as tutelas provisórias. Você vê que hoje a noite vai ser longa, né? Bastante coisa para estudar. Hoje a cobra vai fumar. Eu acho que de repente eu espero até meia-noite, né? Depois começa meia-noite, começa a fazer o estudo direitinho até umas 3 da manhã. Vai bem. E com isso a gente termina, pessoal, a segunda característica. Então vamos só repassar. Qual que é a regra? Só efeito devolutivo. Cabe execução provisória, que vai até a penhora. Agora, é possível efeito suspensivo para barrar a execução provisória de forma excepcional. E qual é o meio que nós temos para fazer isso? Via requerimento dirigido ao tribunal. Vamos fazer uma pausa, a gente já volta à continuidade. Até daqui a pouco.